Olá, meus amigos, estamos nós aqui mais uma vez no canal Caminho da Vida Feliz. Faz um tempinho que não apareço por aqui, né? Mas estamos aí aguardando os melhores momentos para poder ter uma frequência aqui no canal, né? Não desistimos do projeto Louvor para cada dia do ano, apenas deixei de postar nesses últimos dias porque se percebe que quando se trata de música a exigência é muito severa em termos de qualidade de som. Do contrário, não tem como você prestar atenção na letra ou no conteúdo ali dos louvores oferecidos, né? Então, os louvores eu diria para vocês, eles estão comigo, mas eu estou esperando o melhor momento aí para ter ferramentas melhores para poder fazer as gravações e postar aqui no canal. Mas entendo que eu não posso deixar esse projeto que eu tenho em mente com relação a esse canal, né? Pequenininho, mas o pouco que eu alcanço eu acho importante, né? Se duas ou três pessoas aqui conseguir absorver alguma coisa do que eu tenho postado, eu já me tenho por satisfeito. E o que me motiva a continuar? Conteúdos que eu encontro na internet, que não produz nada, né? Na verdade é um monte de lixo que chega até mim através da internet, e eu vejo que as pessoas dão até uma certa atenção para muitos lixos que se coloca na internet, né? Nas redes sociais, nas mídias. Então, diante desses lixos que chegam até mim, eu me encorajo para compartilhar aquilo que eu entendo que teria o maior proveito naqueles que têm interesse, né? E a gente sabe que realmente, dependendo do conteúdo que se coloca nas redes, não tem muito acesso. Mas não importa, para mim, alcançando esse número que eu coloquei para vocês, eu me tenho como satisfeito. E para retomar um pouquinho aí o objetivo do meu canal, eu quero aqui trazer com vocês um compartilhamento das ideias que eu tenho hoje, né? Que está dentro do meu projeto canal, junto com o canal, eu também estou escrevendo, estou colocando aqui alguns rascunhos, né? Escrevendo um livro aqui sobre o caminho da vida feliz, né? Além dos conteúdos e dos pontos que eu abordo aqui, que é só, na verdade, um resumo subtópico, né? Tem um livro que eu estou escrevendo aí, no meu jeito, na minha forma de ser, com todas as dificuldades, mas estou escrevendo os pensamentos que compartilho com vocês aqui, desde aqueles que estão lá nos louvores, como também as reflexões que eu tenho lá no começo, no início do canal. Então, não é, não é por falta de conteúdo, mas por falta até mesmo, talvez, de uma determinação mais clara. Deveria estar mais presente aqui com vocês. E para hoje, para retomar aí uma linha de pensamento aqui no canal e não ficar vazio aí, eu gostaria de trazer aqui os pontos que eu estou colocando no livro, que é a seguinte questão. É uma obviedade o que eu vou colocar aqui, mas através da interrogação e de pergunta a gente pode chegar a um objetivo, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês esses novos tópicos aqui que eu estou colocando no livro, e lá logicamente vai estar muito mais detalhado. Aqui é só apenas para retomar o assunto e colocar os subtópicos, né? A vida também é feita da história. Como eu disse para vocês, isso é uma obviedade, todo mundo sabe disso, que a vida é feita da história. A gente vira e mexe, estamos olhando para o passado, para os grandes construtores, idealizadores de projetos, aí para poder formar uma ideia futura ou até mesmo para entender algumas coisas do presente. Então, sim, a vida é feita da história, isso é uma obviedade. Mas o que mais importa é o que vem a seguir aqui nos pontos seguintes que eu coloco como pergunta. De que forma estamos marcando a história nos dias atuais? De que forma estamos marcando a história nos dias atuais? É uma pergunta que deve ser feita sempre no sentido interior, né? Sempre no sentido de olhar para mim mesmo, de que forma eu estou marcando a minha história nos meus dias, o que estou construindo, o que estou fazendo. E aí alguém pode perguntar, e qual é o seu projeto, né? É este mesmo que você está vendo aqui, o canal O Caminho da Vida Feliz, o meu livro O Caminho da Vida Feliz, as canções, um louvor para cada dia do ano. Né? Eu entendo que com isso eu estou construindo alguma coisa, né? Além dos projetos aí que temos físicos também, como questão de trabalho e profissional, né? Nesse eu peco mais. Eu diria que se eu fosse relatar para você a quantidade de coisas que eu já tentei abrir para poder ter uma renda a mais aí,
eu ficaria aqui mais de horas falando com vocês aqui no canal. Então, precisamos sim sempre ter projetos, e através desses projetos, desses planos, desses sonhos, nós vamos marcando a nossa história e de alguma forma contribuindo para as gerações futuras. E quando nós pensamos assim, já estamos pensando nos filhos, né? Qual é a nossa contribuição para o futuro? O que estamos fazendo para contribuir para o futuro? Porque eu faço esta pergunta, porque é provável que você esteja usufruindo agora de algo que alguém criou, de algo que alguém produziu. Então, só o fato de você estar usufruindo de alguma coisa que alguém fez, eu entendo que isso te dá alguma obrigação de você também contribuir com alguma coisa. E não pura e simplesmente ser usuário daquilo que vem às tuas mãos, né? Mas quem sabe até aperfeiçoar aquilo que você já recebeu ou está utilizando, tá certo? Qual é a nossa contribuição para o futuro? Fica esta pergunta aí para você responder. O que você está fazendo para contribuir para o futuro? O que estamos construindo para as próximas gerações? Como eu disse lá no início, pensamos nos filhos, né? Os nossos filhos precisam sempre ter uma estrutura melhor do que essa que nós recebemos. Isto também você percebe nas famílias que são boas intencionadas. Por exemplo, se eu olho para a minha família, eu me vejo como uma geração bem mais privilegiada do que os meus pais. Ou seja, eu entendo que os meus pais trabalhou para que eu vivesse, para que eu viesse a viver em condições melhores do que aqueles viveram. E isto nós vamos identificar em muitas pessoas aí dos seus 30, 40 anos, que foi criado em um lar estruturado ou uma sociedade estruturada, né? Aqui eu estou falando do modelo perfeito. Nós vamos perceber que a grande maioria dos pais costuma e trabalha para que os filhos vivam melhores do que eles. Então, é neste sentido, né? Onde estamos sendo colocados neste exato momento? Dentro desta afirmação, desta pergunta, onde estamos sendo colocados neste exato momento, aí já começa a complicar um pouquinho mais, porque isso tem a ver com quem eu observo, quem eu estudo, quem eu estou olhando lá na história do passado, lá no passado, quais são as minhas fontes de informação, quais são as minhas fontes de geração do meu pensamento, onde eu gero o meu pensamento. O meu pensamento é gerado sempre nos meus prazeres, os meus pensamentos é gerado sempre nas minhas próprias vontades, os meus pensamentos estão sempre voltados para um sentido egoísta, né? Onde eu estou gerando os meus pensamentos, né? Quem eu observo, que tipo de jornal eu assisto, que tipo de livro eu leio, quem eu escuto, em quem eu acredito, tudo isto tem a ver com esta questão de estarmos sendo colocados em algum lugar. Por que eu afirmo isto e faço essa pergunta, onde estamos sendo colocados neste exato momento? Porque eu entendo que nós estamos sempre sendo guiados por alguém. Nós pensamos até que as nossas atitudes é pura e simplesmente nossa, mas não. Nós somos sempre influenciados por alguém. Estamos sempre sendo influenciados por ideias, projetos, atitudes alheias e que quando nós menos imaginamos, nós já estamos praticando. É provável que você tenha hábitos que você inconscientemente adquiriu em um filme que você assistiu, que você inconscientemente adquiriu em uma novela que você assistiu, numa série que você assistiu, e aquilo ali forma um tipo de pensamento em você e você acaba praticando aquilo que você assiste, vê, observa, escuta e segue. Então, neste sentido, para aqueles que têm a mentalidade cristã, a nossa bússola, a nossa orientação maior deve ser sempre a palavra de Deus. E, por exemplo, esses tópicos aqui desses que vai ser colocado no livro, eles foram inspirados, por exemplo, neste livro aqui, Manual da História da Igreja, do Carlos Jeremias Klein. Ele é um escritor presbiteriano de referência aí. Não estou fazendo propaganda nem estou vendendo, mas é só para você saber que a gente acaba sendo seguido por alguém, né? E além disso, tem a palavra de Deus aí, que é a nossa principal fonte de inspiração. Então, sim, estamos sempre sendo guiados por alguém. E afirmo isto, poderíamos ficar aqui falando vários tópicos sobre isso,
e refletindo sobre este ponto, mas é só para trazer aqui uma reflexão. Onde estamos sendo colocados neste exato momento? Dependendo de quem você olha, quem observa, o que você faz, você está se colocando em uma posição que pode ser ou não favorável a você. Tá certo? Por quem estamos sendo guiados? Por quem estou sendo dominado? Né? Eu achei que a expressão dominado é um pouquinho mais forte, chama-nos um pouco mais para a realidade. Por quem estou sendo dominado? Né? Nesta questão do domínio, é importante a gente lembrar que quando eu sinto vontade e as vontades acabam sendo colocadas em prática, por exemplo, na questão de ingerir alguma coisa, alguma bebida alcoólica, uma droga, um cigarro, um vício, por exemplo, ele caracteriza muito bem esta pergunta aqui, né? Pode responder muito bem essa pergunta, por quem estou sendo dominado? Né? É esta vontade que não consigo controlar muitas vezes de tomar alguma coisa, beber alguma coisa, fazer alguma coisa, realizar alguma coisa que não contribui muito para o meu bem-estar e o meu benefício, muito pelo contrário, só destrói. Ela também tem a ver com a mentalidade que nós adquirimos ao longo do tempo, de não termos um domínio próprio, né? Não termos condição de vencer os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias vontades, estamos sempre querendo ser saciados de alguma maneira e nunca deixamos de atender aquilo que a nossa mente e o nosso pensamento nos pede, né? Então, por quem estamos sendo dominados? Existem forças aí, eu acredito. Faço essa pergunta porque eu entendo que existem forças aí. Forças externas, naqueles que você observa, forças externas no passado, na história em que você observa, e até forças espirituais que não enxergamos, eu entendo que também existe. Mas cada coisa precisa ser entendida e estudada no seu devido lugar. Até onde temos liberdade de pensar? Então, perceba que quando eu me fiz esta pergunta, né, até onde temos liberdade de pensar, eu fiquei raciocinando aqui na questão daquilo que nós observamos, daquilo que nós fazemos, né, daquilo que muito mais naquele sentido da distração. Né? Perceba que a geração atual está sempre em busca de distração, sempre em busca de satisfação interior, sempre em busca de estar contente consigo mesmo. Isto é bom, é lógico, é louvável, ok, nós temos que estar sempre contente, mas esta questão de sempre estar buscando esta distração, ela nos tira da realidade, ela nos tira do problema que muitas das vezes estamos enfrentando e não procuramos adquirir as ferramentas necessárias para lidar com ele. Então, dependendo da forma como você observa o passado, mais uma vez, com quem você lê, o que você assiste, da forma como você se impõe sobre as coisas, você acaba deixando de ter essa liberdade de pensar. Ou seja, as influências externas, as influências do passado e essas influências espirituais pode estar tirando a sua liberdade de pensar livremente, ou seja, de dominar a você mesmo ou de direcionar os seus pensamentos. Né? Veja que poder, né, que nós temos. Nós podemos direcionar os nossos pensamentos. Mas aí surge uma outra pergunta. Será que todos nós somos capazes de direcionar o pensamento quando algo está acontecendo fisicamente conosco? Né? Nem sempre a gente consegue esta proeza, né, de desviar o pensamento, principalmente quando algo físico está acontecendo. Agora, para reflexão maior de todos esses pontos que eu coloquei, eu quero deixar aqui um texto bíblico que tem tudo a ver com todas essas perguntas, esses questionamentos, que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, né, capítulo 14, 22, quando ele diz: bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, esta é a mensagem principal que eu gostaria de deixar para vocês, né? Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E olha que esse versículo, ele está num contexto de alimentos, num contexto de comida, daquilo que pode ou não pode comer, que pode ou não pode beber. Você verifica lá em Romanos capítulo 14 que ele está dentro desse contexto.
tá certo? Então, feliz é aquele que consegue viver sem ser condenado naquilo que ele mesmo aprovou. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe, fique com Deus, fiquem em paz.